Boa noite, prezados alunos e alunas da Faculdade de Direito da Legale. Bem-vindos a mais um encontro nosso, um encontro mensal que o Legale está nos proporcionando para nos aproximar nesse momento em que, infelizmente, não podemos estar presentes na sala de aula, né, em razão da pandemia, mas acredito que esse é um canal de grande comunicação e oportunidade para nos comunicarmos e termos uma boa interação. Esse já deve ser nosso 8º ou 9º encontro, eu não me recordo direito, mas durante todo esse período eu tive a possibilidade, a oportunidade de abordar um tema que bastante me preocupa, que preocupa a todos e que coincide com o nosso momento, que é o aumento da violência doméstica, o incremento dos índices de mortalidade de mulheres, né, e de pessoas dentro dos lares, crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades competentes e muitas vezes os motivos são velados e também não chegam ao conhecimento. Vejam, anteriormente, nos nossos outros encontros, para aqueles que não viram, fica aí o convite para assistirem. Os encontros estão todos no canal do YouTube da Faculdade Legale, onde todos os professores têm a oportunidade de trazerem assuntos super interessantes. Eu falei com vocês sobre violência doméstica, falei sobre o aumento do índice de violência doméstica, falamos sobre os boletins, como se preenchia um boletim de ocorrência sobre violência doméstica, né, de violência doméstica, quais eram as nossas maiores preocupações. E eu acho que o maior trouxe destaque para vocês também foi quais são as espécies de violência, não só a violência física, mas a violência psicológica, a violência moral, a violência de todo e qualquer gênero de violência. Mas a gente sempre se preocupou bastante, sempre foi motivo de muita divulgação na mídia, a violência na sua forma final, que é a violência física, que quando o homem ou quando o agressor passa das vias de fato e chega aí a ter a agressão, onde podemos encontrar não só um empurrão ou um tapa na cara, mas uma violência que deixa vestígios, né, que são os crimes não transeuntes, que chamamos para o direito penal, mas aqueles que cabem o exame de corpo de delito, em que conseguimos, com a autoridade respectiva, verificar a lesão causada na mulher. Então, eu vou fazer uma retrospectiva de que a Lei Maria da Penha, ela não trouxe, doutores, ao contrário do que a mídia talvez tenha propagado, ou ao contrário do que pessoas menos informadas saibam, mas os senhores aqui estão antenados no canal e estão antenados na faculdade, sabem que a Lei Maria da Penha, ela não trouxe nenhum crime, salvo o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, ok? Para que veio a Lei Maria da Penha? Ela veio para medidas preventivas e repressivas de ordem administrativas para ajudar a mulher. Então, eu tenho algumas determinações de ordem da saúde, eu tenho algumas determinações, com certeza, de autoridades competentes, como a autoridade policial, mas eu não tenho a previsão de crimes. E algumas pessoas me perguntam, mas doutora, por que a Lei Maria da Penha não previu os crimes? Bom, ela não previu, ela não tem previsão de crimes, por quê? Porque os crimes que são cometidos dentro dos lares, os crimes de violência doméstica, são crimes já previstos no Código Penal. Então, eu não preciso criar uma outra lei com uma outra previsão, né? Então, é por um motivo lógico. Mas a sociedade, ela gosta, e aqui depois eu venho com os meus aspectos críticos e estou aberta a comentários, né? A discussões, isso é sempre muito bom, sempre o canal é algo que a gente possa produtivamente discutir de maneira elegante, para acalmar a sociedade, talvez tenha tido, depois da Lei Maria da Penha, um certo silêncio. Um silêncio de dizer, bom, tudo bem, veio a Lei Maria da Penha e protege a mulher. Ah, mas aquele que mata a mulher não tem uma pena maior, não tem um cumprimento de pena maior, né? O que nós queremos ver é que esse sujeito, tudo bem, não seja condenado à cesta básica, não seja condenado à pena de multa, e isso a Lei Maria da Penha prevê. Mas ela não prevê uma pena maior para aquele que chega ao final da lesão corporal, que seria um homicídio ou uma tentativa de homicídio contra a mulher. Então, após a Lei Maria da Penha, vem aquele silêncio, parece que a sociedade não se contenta com a Lei Maria da Penha,
E o legislador, muito no afã de acalmar, talvez, ou de legitimar, né, e trazer uma maior consequência àquele que mata a mulher, ele traz o famoso crime que aqui nós vamos tratar, que nós vamos nos comunicar sobre feminicídio. E aí eu vou trazer para os senhores o delito previsto no artigo 121, porque quando a gente fala, a gente está dando uma aula de penal, e a gente fala artigo 121, parágrafo 1º, parágrafo 2º, tal, o aluno acha, a gente acha que o aluno tem que saber isso de, né, decore salteado, e não é dessa forma. Então eu trago para vocês a previsão do artigo 121, até que para que a gente possa trazer as críticas a esse artigo, né? E ele diz, matar alguém. Então, quando eu leio alguém, eu já tenho esse alguém. Pode ser homem ou mulher, desde que seja um ser humano, uma pessoa viva. Correto? E ele traz a pena de reclusão de 6 a 20 anos. No parágrafo 1º, ele traz um privilégio, que a gente vai deixar de ler aqui, que esse privilégio, ele talvez acobertasse o que muitas pessoas levantavam a bandeira, e aí eu dou razão, que era aquele privilégio de, o João matou Maria na legítima defesa da honra. Por quê? Porque ele ficou sabendo, através do vizinho dele, ou através de uma conversa ali no bar, ou na conversa ali no trabalho, que a mulher dele supostamente teria o traído, ou teria andado com uma roupa em desconforme com o que determina ali aquela lei, aqueles usos e costumes daquela sociedade. Sabemos que o Brasil é enorme, segmentado em vários estados, né? Temos, então, diversas culturas, né? E vimos também que o aspecto cultural, no que tange a violência, é muito importante. É muito importante considerar que, em alguns lugares, a violência contra a mulher é visto talvez como algo corriqueiro, como algo até, digo, não gosto muito de usar esse entre aspas, algo legitimado. Então, quando vinha o parágrafo 1º, doutores, dizia, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então vinham, e existem alguns acórdãos, e até aos anos de século XX, e aí século XXI também, dizendo que existia legítima defesa da honra. Ora, mulheres, levantem a bandeira, legítima defesa da honra, não. O que é isso? Por ter cometido uma eventual traição, ou por uma eventual briga, eu estar num calor de uma emoção, eu alegar que o valor moral daquela sociedade, ou que o valor social é tão relevante a ponto de legitimar alguém a matar outrem, e aí eu dizer que existe a legítima defesa da honra nos crimes contra a mulher, concordo, o privilégio não pode se aplicar. E isso é uma construção que tem que ser feita ao longo de anos e regionais. Por quê? Porque temos um Brasil segmentado, temos ideias regionalistas, temos culturas que são diferentes, viemos de um processo de colonização, né, de imigrantes diferentes, que culturas europeias e culturas oriundas de países diferentes. Então, é uma outra história. E daí, eu venho e digo, homicídio qualificado. Se o homicídio é cometido, e aí já existia a seguinte previsão que eu quero que leiam comigo, mediante pago ou promessa de recompensa ou motivo torpe. Então, eu já tinha aqui um motivo, que aquele motivo abjeto, aquele motivo que te causa repugnância, quer dizer, matar por qualquer motivo, matar por um motivo fútil, por um motivo ridículo, por um motivo... E aí a gente vai trazer a crítica. E no inciso 2º eu tinha por motivo fútil, como uma elementar subjetiva. Por que uma elementar subjetiva? Porque eu precisava analisar o que estava na cabeça do agente no momento em que ele matou. Ele matou por quê? Porque eu falei que ele era um safado, porque eu falei que ele não prestava, quer dizer, por um motivo que é ridículo, é abjeto, é uma coisa... não se mata alguém por uma discussão. Então já existia essa previsão. Mas a legislação não se contentou, o ordenamento jurídico muito menos, e aí veio a legislação do feminicídio, a Lei 13.104 de 2015,
e traz como uma qualificadora do crime de homicídio, ou seja, o homicídio passa a ter uma pena base que é diferente daquela inicial, porque nós vimos que na pena inicial do homicídio, ela é de 6 a 20 anos. Então, ela passa a ser o crime agora de 12 a 30 anos, então ela dobra a pena mínima e ela aumenta a pena máxima em 10 anos, se o crime é cometido por razões da condição do sexo feminino. E aí, o próprio parágrafo 2º, a linha A, ou letra A, me perdoem, vão falar: considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve aquilo que a gente já tratou nas outras aulas, violência doméstica e familiar, e aí eu estou pressupondo aqui que existe um envolvimento doméstico e familiar, que existe um laço afetivo, mesmo que não seja consanguíneo, ou em menosprezo à condição de mulher. Então, eu tenho o parágrafo 2º, letra A, que está me explicando o que é condição do sexo feminino. Porque condição do sexo feminino virou uma qualificadora do homicídio. E sabemos que o homicídio qualificado, ele é um crime hediondo, ok? Então, já tenho essa previsão. E aí eu venho dizer, olha, quando ele é cometido contra o sexo feminino, ele aumenta a pena, porque a pena base vai de 12 a 30. Olha, o que é condição de sexo feminino? Quer dizer, matar qualquer mulher na rua? Não. É matar a mulher nas seguintes condições: dentro da violência doméstica ou familiar, ou por menosprezo, por menoscabo à condição de mulher. E aí existem o direito penal como última ratio, ou como nós que somos pensadores e que somos aí propagadores do direito também, temos que ter uma linha de raciocínio lógica. Digamos, o direito penal, doutores, diferente dos outros direitos, ele tem uma interpretação extremamente legalista, restritiva, o princípio da reserva legal. Ora, professora, mas a senhora lá falou nas outras aulas, nos nossos outros encontros, me perdoem, que mulher é a condição no é um gênero que se constrói conforme a condição social. Então, eu posso ter nascido homem e me comportar como mulher. Eu posso ser um transexual. Assim como não, eu também não preciso ser um transexual. Basta que eu me entenda como mulher e me conceba na sociedade desta modalidade. Então, vejam, aqui quando eu digo mulher, o feminicídio deu uma estreitada. Por que ele deu uma estreitada? Porque é só mulher mesmo. Mulher, o que é para a biologia, para a medicina e para a ciência que vai integrar o direito? Aquela que nasce na condição do sexo feminino. Ponto. Ah, mas e aquele que é um transexual? Não sabemos. Porque ele não é mulher. E aí o direito penal não pode abranger para penalizar com maior rigorosidade. Isso aí vem lá de trás, vem do nosso direito, vem dos nossos princípios do direito penal. Então, já existe essa primeira previsão. E aí, quando você fala do menosprezo ou discriminação à condição da mulher, a gente vai pressupor que o parágrafo 2º, letra A, inciso 2º, está me dizendo aquele menoscabo de matar alguém só por ser mulher, e não por eu ter uma relação de violência doméstica com ela, não por eu usar do meu poder, mas porque eu achar que ela é mulher e porque ela é um sexo frágil, então ela pode ser vítima de homicídio ou também de tentativa de homicídio, né? Então aqui cabe a gente, essa é a razão final da lei, e eu vou tecer aqui algumas considerações com vocês a respeito desta lei, né? Então eu tenho algumas críticas a essa lei. Eu entendo, antes de mais nada, eu volto aqui na tela para dizer para vocês, e eu vou deixar as críticas para o finalzinho do nosso encontro, que eu entendo a necessidade de que esses crimes cheguem aos cuidados e ao conhecimento da autoridade competente. Eu acho que nós já tínhamos motivos para penalizar com maior rigorosidade o agressor que matasse a mulher, porque ele tem uma condição física relevante, uma condição física de grandeza em relação à mulher, ou porque ele achasse que os ciúmes ou o comportamento, talvez, pudesse ensejar, então, o homicídio, né? Para que essas ideias acabem dentro da sociedade, para que, de fato, consigamos extirpar
limpar na raiz esse tipo de pensamento. Mas eu já tinha lá na qualificadora um motivo torpe ou um motivo fútil. Eu não precisaria criar uma nova qualificadora. Porque ao criar essa nova qualificadora, eu excluí também aqueles que não nascem biologicamente mulher e comportam-se do gênero mulher. Então, veja, eu crio uma polêmica. O que eu crio? Eu crio talvez um direito penal, e aí aquela função crítica que eu já tinha aberto aqui para vocês, de um direito penal que utiliza de normas penais para finalidades extremamente representativas, né? Que visam essas críticas para nós, um direito penal que vai atender à opinião pública, que vai atender aquilo que a sociedade quer escutar, e não aquilo que nós necessariamente precisamos, porque o que nós precisamos é segurança e políticas públicas, tanto de educação quanto de saúde, de cuidado às mulheres vítimas de violência, que vem indicando que serão vítimas de violência, e não que tenhamos leis penais recrudescidas, né? Não obstante o recrudescimento de leis, temos que ter maior conscientização, né? Então, essa dupla legitimação popular que diz, olha, ok, direito penal, vem aqui, fala para mim que o crime é maior, que o crime traz uma maior repressão, que isso vai acalmar, ou que isso vai melhorar, né? Então, o que é a demanda social talvez não seja nem tão efetivo e nem tão legítimo. Eu, particularmente, digo para os senhores que, diante dos índices que temos, não é o recrudescimento da pena que vai evitar que esse tipo de violência ocorra dentro dos lares, ou que esse tipo de violência, esse menoscabo, esse menosprezo à mulher ocorra, ainda que alguém que você não tenha essa relação de afetividade, como pessoas que, por exemplo, passam atirando pedras em prostitutas, que passam ateando fogo em mulheres que fazem uso do corpo na sua profissão, né? Prostituição nunca foi crime, aliás, o único crime que existiu sempre foi o de rufianismo, que é aquele que, então, garante à prostituta uma segurança e que ganha com isso, ou seja, ele ganha da exploração do corpo alheio. Isto é crime. A prostituição não é. E como se aquilo que fosse prostituição, eu tivesse o direito de julgar ou apedrejar estas pessoas diante da opinião. Então, nesse nosso encontro, eu abordei um pouquinho do feminicídio. Eu vou trazer uma visão mais crítica também sobre o feminicídio para vocês. Entendo a relevância da criação do feminicídio. Não entendo e não vejo índices em que o feminicídio realmente tenha aumentado ou diminuído. Tenho agora um temor maior, né, em razão disso. E vou deixar para o nosso próximo encontro esse gostinho de tratarmos mais sobre o feminicídio, ok? Beijo no coração e encontro vocês da próxima. Tchau, tchau.